Que todos os justos se alegrem pela obra de Yahweh, toquem a harpa em louvor a Yahweh e cante a Yahweh uma nova canção. Suas palavras são de amor, o que é certo e justo. Por meio dela, ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem, criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Yahweh como seu Salvador e como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o temem e depende de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Yahweh o salvará. Ó Yahweh, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul, Netzerim Madagalena. Nós hoje estamos aqui, meus irmãos, para falar sobre as profundezas de Satanás, que está descrito no Apocalipse 2. Nós vamos fazer uma leitura, não de todo o livro, mas do capítulo 2, especificamente, da igreja de Tiatira, que é representada hoje pela Igreja Católica. A Igreja de Tiatira, meus irmãos, ela é hoje representada pela Igreja Católica. Quem sabe no próximo vídeo nós vamos falar um pouco da Igreja de Laodiceia e também da Igreja de Filadélfia. Nesse vídeo que nós estamos aqui especificamente para falarmos da profundeza de Satanás, que nós vamos falar dentro da Igreja de Tiatira, o que está acontecendo com a Igreja de Tiatira. Nós vamos mostrar aqui que a Igreja de Tiatira, irmãos, ela esteve, ou melhor, está ativa. A Igreja de Tiatira, ela está ativa desde o Império Romano, junto com o poder papal, o poder dos papas. A Igreja de Tiatira, ela vem agindo desde a união do Império Romano, ou seja, os imperadores unidos com os papas. Ela então vem agindo já há muitos séculos. A Igreja de Laodiceia, ela entra em cena quando ela recebe as doutrinas de Tiatira, que é representada pela Igreja Católica, e então começa também a implantar essas doutrinas que a Igreja Católica trouxe para as igrejas evangélicas, porque se nós formos parar para analisar, o que as igrejas evangélicas têm em comum com a Igreja Católica? O que Tiatira tem em comum com Laodiceia? Por exemplo, Tiatira ensina o povo a adorar 3 deuses. Tiatira ensina a Trindade. A Trindade foi colocada no arcabouço doutrinário das igrejas evangélicas que nós conhecemos hoje, a partir do ano 325, mais ou menos, 321. E as igrejas evangélicas aceitaram essa conexão que Tiatira fez, que é representada pela Igreja Católica, que Tiatira fez com as igrejas evangélicas que conhecemos hoje. E isso começou a acontecer, meus irmãos, exatamente na reforma de Martinho Lutero. Martinho Lutero, para o tempo dele, ele fez uma reforma. Porque no tempo de Martinho Lutero, era vendida indulgência a preço, ou melhor, a peso de ouro. Uma pessoa que tivesse o seu ente falecido e pesasse 30 quilos, 50 quilos, 70 quilos, aquela família daquela pessoa, podendo entregar
aos cofres de Tiatira, que é representada hoje pela Igreja Católica, aquele peso, morreu com 70 quilos, entregar 70 quilos de ouro para a Igreja Católica, então eles conseguiam comprar aquela indulgência para aquela pessoa que morreu poder entrar no paraíso, sair do suposto purgatório, porque a Igreja Católica ensina purgatório. E dentro desse contexto, Martinho Lutero ele fez uma reforma boa, porque ele ensinou que a salvação não é pelas obras, ou não são pelas obras. A salvação não é pelas obras. As obras, elas, irmãos, não compram nossa salvação. E Martinho Lutero fez essa reforma, ensinando para nós que a salvação não é a compra de indulgência. Entendeu? Porém, entretanto, Martinho Lutero foi o útero da Igreja Católica para produzir as suas filhas. Porque a partir de Martinho Lutero veio o movimento evangélico. A partir de Martinho Lutero, irmãos, o movimento evangélico entrou em ação. Até então, era só o movimento de Tiatira, era só o movimento dos católicos. Não tinha o movimento evangélico como nós conhecemos hoje. Não tinha. O movimento evangélico começou a entrar em ação com a reforma de Martinho Lutero. E eu falo para vocês, Martinho Lutero foi o útero da Igreja Católica para produzir as suas filhas, chamadas de meretriz, as filhas de Babilônia, as filhas de Babel. Então, as igrejas evangélicas, elas estão no mesmo pacote. No mesmo pacote da Igreja Católica. Porque quem trouxe, por exemplo, um exemplo que eu estou dando aqui em termos de doutrina, quem trouxe a santificação do domingo, a separação do domingo para dia de culto, para dia sagrado, quem trouxe essa doutrina que não é bíblica, se existe um dia de culto sagrado, é o Shabat, irmão. Nunca foi domingo, jamais será. É o Shabat. Então quem trouxe a santificação do domingo para culto? Igreja Católica. E o que as igrejas evangélicas hoje, salvo algumas exceções, por exemplo, como Igreja Adventista, Adventista da Reforma, Adventista da Promessa, eles continuam até hoje com o Shabat. Eles continuam até hoje com o Shabat. E na verdade não é nem Shabat, é sábado. Sábado significa adoração a Saturno. Não é descanso como eles querem ensinar. Shabat não. Shabat não está relacionado a nenhum ídolo, a nenhum astro. Shabat, a palavra Shabat, ela quer dizer que quando a gente entender o que significa Shá, nós estamos entendendo que o Shabat nos remete ao verdadeiro Shabat, que é Yahushua. Em Yahushua nós encontramos a salvação. A sombra do descanso físico, mental e espiritual, nós encontramos a integridade desse descanso em Yahushua, porque ele é o nosso verdadeiro descanso. Não é apenas um ciclo semanal. Eu estou aqui, irmão, dando essa pincelada nesse tema. O tema não é esse, mas estou dando essa pincelada porque a santificação do domingo, quem trouxe foi a Igreja Católica. E o que as meretrizes fizeram? As filhas da Igreja Católica fizeram? Laodiceia, que Laodiceia é que representa as filhas da Igreja Católica. O que Yahushua fala de Laodiceia? Você é pobre, cega, desgraçada e nua. Yahushua fala para Laodiceia. E Yahushua bate na porta do coração de Laodiceia. Porque Laodiceia, irmãos, Yahushua tem zelo, tem amor por eles. Ele está batendo na porta do coração de Laodiceia. E Yahushua não está dentro do coração de Laodiceia. Então Laodiceia, ela também representa a igreja, faz parte das 3 igrejas do nosso tempo. E Filadélfia, quando é que Filadélfia entrou em cena? A partir de 2012 para cá, mais ou menos, 2016, entre 2012 e 2016, mais ou menos, que Yahushua fala através de Filadélfia, porque Filadélfia é que está restaurando os nomes sagrados do Pai e do Filho. Porém, entretanto,
eu vou deixar para falar mais especificamente de Laodiceia e de Filadélfia para outros vídeos mais adiante. Agora eu quero falar sobre Tiatira e sobre o que são as profundezas de Satanás. Porque, afinal de contas, o estudo de hoje se refere a esse tema, as profundezas de Satanás. Quando você lê no Apocalipse as profundezas de Satanás, muita gente não sabe o que é. Eu, até pouco tempo atrás, eu não sabia o que é, ou o que são as profundezas de Satanás. E sem mais delongas, vamos abrir as escrituras no próprio livro aqui de Apocalipse. E ao anjo da igreja de Tiatira. Deixa eu ver se eu consigo controlar aqui, se vai controlar aí. Não, eu tenho que estar com a Bíblia aberta aqui. Então, estou com a Bíblia aberta aqui, mas eu vou o aplicativo aqui no meu computador para que eu possa movimentar com a Bíblia e vocês poderem ver. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho do Criador, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor e serviço, e emonar, e a tua paciência. Ou seja, eu li ali no lugar de fé, eu li emonar. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas, olha só, que deixas Jezabel. Quem é Jezabel? Era a mulher que ensinava os filhos de Al a cometer prostituição. Que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Coma do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Tá vendo, irmãos? O que Yahshua está dizendo aqui, que ele vai destruir os filhos dessa mulher, os filhos da igreja de Tiatira, que é representada pela igreja católica. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes, quem são esses restantes, irmãos? Que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes, retende até que eu venha. Irmãos, deixa eu dar agora uma parada aqui, dizer que há esperança para alguns que estão hoje dentro da Igreja Católica. E essa esperança é para quem, irmãos? Que estão dentro da Igreja Católica. Para quem é essa esperança? É para aqueles que se arrependeram. É para aqueles que deixam o sistema caído, o sistema idólatra. Tem esperança. Se hoje as pessoas que estão lá dentro de Tiatira, que é representado pela Igreja Católica, saírem de lá, todas as pragas, todas as sentenças que Yahshua pronunciou contra Tiatira serão livres, as pessoas vão escapar. Principalmente aqueles que não se contaminaram com as profundezas de Satanás. Quem são esses que não se contaminaram com as profundezas de Satanás? Aonde está as profundezas de Satanás? O que é ou o que são as profundezas de Satanás?
Irmãos, são as obras ocultas, as sociedades secretas, cujo o entrar ou adentrar nessa sociedade vai gerar adoração direta ao Baphomet, adoração direta a Satã. E dentro desse contexto, irmãos, as pessoas prosperam espiritualmente falando? Não, mas materialmente falando, elas prosperam, elas têm posse, elas ficam ricas de uma hora para outra. Porque as sociedades secretas, as profundezas de Satanás, eles têm esse denominador comum entre eles. Eu mesmo fui convidado para entrar numa dessas sociedades. O primeiro convite me ofereceram na época, o dólar na época estava R$5, me ofereceram $500 mil, que seria hoje, né, na época, seria 2,5 milhões. Eu nem respondi, irmão, fiquei calado na minha. Depois passou um tempo, me ofereceram $1 milhão para fazer parte. Não precisava eu largar a religião e aquilo que eu acredito. Não precisava eu largar. Porém, entretanto, a minha salvação não está à venda, irmãos. Porque quem comprou ela pagou alto preço. O preço mais alto que poderia ser pago para a minha salvação foi Yahshua que pagou. Então, eu jamais vou entrar em comunhão com as trevas por causa de cuidado desse mundo, por causa de dinheiro, por causa de riqueza. Porque tudo que as pessoas podem ter aqui não passa de assuntos. Ô, amor, vê quem está me chamando lá, amor, diz que eu estou agora ocupado, não posso atender. Então, eu vou ter que dar uma parada aqui no vídeo, poxa, para atender, mas depois eu faço aqui, irmãos. Continuando aqui, meus irmãos, a Igreja Católica, ela representa a Igreja de Tiatira. E dentro desse contexto, dentro dessa estrutura, existe, irmãos, as obras ocultas de Satanás. E aonde começam as obras ocultas de Satanás? É exatamente no trono da besta. No trono da besta começam as obras ocultas de Satanás. No trono da besta começa o serviço de apagar o nome de Yahweh e Yahshua das Escrituras e colocar aí o nome do abominável da desolação. Colocar o nome de um Salvador que não é Salvador coisa nenhuma. Ele é usurpador. A Igreja Católica, junto com os papas e os imperadores, mudaram o nome do Pai, colocando o título Senhor no lugar de Yahweh, eles colocaram o título Senhor. Então aí esconderam o nome do Pai. No lugar de Criador, eles colocaram o título Deus. Aí esconde a função do Pai. Porque o Pai é o Criador de todas as coisas. Ele cria todas as coisas por meio de Yahshua Mashiach. O Pai cria todas as coisas por meio de Yahshua Mashiach. E Yahshua Mashiach, ele não é o Criador original. O Criador número 1. O Criador da onde veio a origem da criação. Por exemplo, o pedreiro, ele não é o Criador da casa. Ele até levanta a casa e até faz a casa. Mas faz a casa de acordo com a planta que ele recebeu. Sim, é o pedreiro que levanta a casa. Mas ele levanta a casa, a origem da casa, medida, profundidade, largura das sapatas, tudo vem na planta. E Yahshua, ele é aquele que botou a criação de Yahweh em ação. Mas através do quê? Através do conhecimento que ele recebeu do próprio Pai, do próprio Yahweh. Olha só o que o texto leva-nos a entender. Nós vamos aqui agora, irmãos. Não, aqui. Não vamos entrar aqui. Depois nós vamos continuar com a leitura, tá? Nós paramos aí no verso 24 de Apocalipse 2.
Nós vamos aqui que eu quero mostrar para vocês. Efésios mostra claramente que Yahweh é o Criador. E por isso é o único que merece adoração. O próprio Yahshua nos ensina a adorar o Pai. Ele não manda a gente adorar a mais ninguém a não ser o Pai. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto no Criador. Está vendo aqui? Aqui eles colocaram Deus para esconder aqui, ó. A palavra por detrás de Deus é Criador. Por que eles botaram Deus? Porque é a palavra da raiz Zeus. Zeus é a raiz da palavra Deus. Que oculto no Criador que tudo criou por meio de Yahshua Mashiach. Está Jesus Cristo aqui, mas é Yahshua Mashiach que se lê. Então, o Criador Yahweh criou tudo pelo meio do Filho. Então, o Pai é o Criador, não o Filho. O Pai sim é o Criador, mas o Filho não. Entenderam, meus irmãos? Deixa eu voltar lá para o Apocalipse 2, 24, porque foi onde nós paramos. Apocalipse 2, 24. Depois eu volto aqui. Então já está aqui já. Então vocês observam que a Igreja Católica ensinou para nós, né, durante muitos anos, que são 3 deuses. Na verdade não são 3, são um só. Melhor, é um só. Porque, irmãos, é incompatível com o que Yahshua nos ensina na tentação do deserto, lá em Matitial, que a gente conhece como Mateus, Matitial capítulo 4, quando ele fala para Satã, Satã diz assim para ele: se tu prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. Então, na nossas Bíblias está escrito Deus. Na nossas Bíblias está escrito Deus. E como deveria estar escrito ali Criador, eles botaram Deus para homenagear Zeus. Zeus é um ídolo da mitologia grega, que a gente sabe que não é criador coisa nenhuma. E quando você quiser se referir à função de autoridade, de suprema autoridade, se quiser se referir ao título de suprema autoridade do Pai, você não deve usar a palavra Deus. Você pode usar Criador ou Elohim, porque Elohim é uma palavra para suprema autoridade no hebraico. Entendeu? Então, quando as escrituras dizem assim, ó, não terás outros deuses diante de mim, não é não terás outros deuses, é não terás outros Elohim, porque Elohim é suprema autoridade e é uma palavra no plural. Elohim é uma palavra no plural que nos remete à suprema autoridade. Não terás outros Elohim. Não é não terás outros deuses. É mentira, irmãos. Não terás outros Elohims, ou seja, não terás outros seres supremos diante de mim. Então, eles apagaram a palavra Elohim, que no hebraico ela é uma palavra plural, sim, mas porém que nos representa um ser de suprema autoridade. Entende? Que não tem nada a ver com Deus. Deus tem a ver com Zeus. E Satanás leva a humanidade a adorar tudo e qualquer coisa, menos ao Criador. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A estrutura dessas coisas? Então, aonde está escrito não terás outros deuses, não é ter outros deuses, não terás outros Elohim. Porque, irmãos, Deus é um nome inventado pelos homens. Porque a língua materna das escrituras é o hebraico. Então, ao traduzir a Bíblia, alguns nomes não poderiam ser traduzidos, porque são nomes que estão ligados ao Criador, não poderia ser traduzido de forma alguma. Tinha que continuar como está lá. Não terás outros Elohim diante de mim. Não é terá outros deuses. Porque Deus, irmãos, a raiz da palavra está relacionada a Zeus. Agora, Elohim está relacionado ao Pai. Porque ele é o ser supremo. No Salmo 82:6, lá está escrito assim, ó, não, vós sois deuses, mas como homem morrereis. Mas não é essa a pronúncia correta dentro do hebraico. Vós sois
Elohims. E observe, irmãos, que dentro do hebraico, vós sois Elohims, aparece como é que fala? Não aparece lá com maiúscula, aparece na minúscula. Dentro do hebraico, no Salmo 82:6, vós sois Elohims, mas como homem morrereis. Isso quer dizer o quê? Que a nossa raiz é Yau. Nossa raiz é Yau. Entende isso? Então, ali não se lê no Salmo 82:6, vós sois deuses e como um homem morrereis. Lá se lê, vós sois Elohim, porque Elohim está relacionado a Yau. Se você entender que vós sois deuses e aceitar isso, você está aceitando que a sua raiz está relacionada a Zeus. E a nossa raiz, irmãos, a nossa origem, não está relacionada a nenhum Deus e nem tampouco a Zeus. A nossa raiz está relacionada a Yau. E o título de supremo de todas as coisas no universo e no multiverso é relacionado com o título Elohim. Não é relacionado com o título Deus. Então, nas traduções, a Igreja Católica aproveitou e tirou tudo, irmãos. Tirou tudo que pôde tirar. Então, as igrejas evangélicas, ao aceitar essa estrutura toda, elas estão aceitando a autoridade de Roma papal e de Roma imperial. Vamos continuar com a nossa leitura? Porque, afinal de contas, nós temos que continuar aqui. Versículo 24. Mas eu vos digo a vós e ao restante que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina. Todos quantos não têm essas doutrinas, mas ainda estão lá. E não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas os que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de olheiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Então, irmãos, nós precisamos aqui agora entender toda essa estrutura profética. Aqui, Yau está falando, Yahshua está dizendo para os que estão ainda dentro de Tiatira, mas que não receberam as doutrinas, não se envolveram nas profundezas de Satanás, porque tem gente, irmão, que se envolve nas profundezas de Satanás, se envolvendo em sociedade secreta, se envolvendo em coisas que vão trazer prosperidade, mas não vão trazer vida eterna. Prosperidade momentânea. Prosperidade para esse mundo, mas não traz prosperidade para a vida eterna. Eu tenho eu posso até, ele nunca me tratou mal, eu também nunca o tratei mal. Eu tenho um amigo, eu posso chamar de amigo, até que me prove o contrário, porque eu sei que Yau é poderoso para tirar, se ele for filho mesmo de Yau, Yau vai tirar ele desses enganos. Eu tenho um amigo, que eu aqui não vou falar o nome dele, não convém falar o nome dele, é por respeito a ele também, eu o respeito. Ele foi até sincero, irmãos. Eu perguntei para ele o que representa, não que eu não soubesse, mas eu perguntei para ele, no carro dele, ele tem no vidro de trás o 666. Aí você pode chegar e me perguntar, mas como tu pode chamar uma pessoa assim de amigo? Irmãos, ele nunca me fez mal, nunca me desejou mal, e ele com certeza não conhece as coisas como eu conheço. Eu quero dizer que para ele há esperança, porque não tem lugar que Yau não vai para buscar os filhos dele. Ele hoje está lá. Aí eu expliquei para ele, eu perguntei a ele por que aquele 66, aí ele me respondeu, é prosperidade, esse número traz prosperidade. Eu fui sincero com ele, é fato, irmãos, traz prosperidade, o número traz prosperidade sim,
Ele não está errado não, mas traz prosperidade só para essa vida. E depois vai trazer apenas só sofrimento, irmãos. Mas se ele é um Ialdim, se ele é filho de Ial, Ial vai lá e tira ele. Tira qualquer um que está dentro dessa sociedade secreta. Ial tira. Ial não tem lugar para Ial, que Ial não possa ir para tirar um filho dele que está lá dentro do engano, dentro do erro. E certamente ele foi seduzido pela prosperidade. E eu falo para vocês, irmãos, ele é uma pessoa próspera. Ele é uma pessoa próspera sim. E eu ainda digo para vocês, tá? Ele não tem um coração mesquinho que, infelizmente, eu tenho visto no coração dos crentes de hoje, das igrejas de Laodiceia principalmente. Não posso falar Ialdim, porque eu não tive contato com tantos Ialdim para saber até onde eles são mesquinhos. Não tive nenhum Ialdim que usou da mesquiaria, da mendigaria com esse amigo que vos fala. Mas esse irmão, esse amigo, ele não é mesquinho não, irmãos. Ele é uma pessoa boa, generosa. Ele não fica pinchinchando quando eu dou um valor de um serviço para ele, entendeu? E eu tenho certeza absoluta, ele hoje acredita do jeito que ele acredita, que o 66 traz prosperidade, e traz mesmo, mas não traz prosperidade para a vida eterna. É um limite. Quando Yahshua fizer valer o seu reinado aqui, o reino de 1000 anos, Yahshua não vai tolerar, irmãos, quem tiver sob a estrutura da rebelião. Yahshua não vai tolerar. Ele vai governar com mão de ferro. E nós governaremos também com ele com mão de ferro. Daqui a pouco Yahshua vai estabelecer, daqui a bem pouco tempo, Yahshua vai estabelecer o reino milenar dele aqui. E como nós acabamos de ler, nós vamos ter, irmãos, cedro e coroa na cabeça, e nós vamos reger as nações. Você que quer saber um pouco mais a respeito desse governo milenar, eu vou deixar no card aqui um vídeo que fala das trevas exteriores. O reino de Yahshua, dentro do reino de Yahshua, é só luz. Quem estiver dentro do reino, quem estiver dentro da cidade, vai estar governando com Yahshua, e será rei e sacerdote de Yahshua, e vão reger as nações, porque no governo de 1000 anos, irmão, as nações vão existir. Elas não vão acabar quando Yahshua vier estabelecer o governo dele de 1000 anos. Só que todas as nações não vai ser mais regida com um congresso de Brasília. Não vai ser mais regida como a Casa Branca, como uma Casa Branca. Não. Quem vai reinar nessas nações são os Ialdim, que se prepararam, que renunciaram às riquezas desse mundo para poder governar eternamente do lado de Yahshua. Então nós vamos governar essas nações. E no governo dessas nações, irmãos, não haverá jeitinho brasileiro, não. Essas nações, como nós acabamos de ler em Apocalipse, elas serão governadas com mão de ferro. Por que governada com mão de ferro? Porque não vai ter jeitinho, não vai ter tolerância com o mal, com a rebelião. Rebeliou não é só viver nas trevas exteriores ali. Rebeliou, se rebelou, é punição imediata, é punição instantânea. Está entendendo, meus irmãos? Por que o governo de Yahshua de 1000 anos será com mão de ferro? Porque ele não vai tolerar a desigualdade, ele não vai tolerar a ingratidão, a soberba. Ele não vai tolerar, irmãos, o orgulho. E todos que estarão vivendo nessas nações, fora da cidade, ninguém vai estar igual os que estarão dentro da cidade. Os que estarão dentro da cidade já vão ter corpo perfeito, a morte, eles já não vão estar sujeitos à morte, às mazelas que o pecado trouxe. Porém, entretanto,
quem estiver por lá de fora da cidade ainda vai estar sujeito às contingências, os efeitos do pecado. Porque os efeitos do pecado só vai ter fim depois do governo milenar de Yahushua, que ele entrega então o reino na mão do Pai, no 8º milênio, que 8 é número de conquista, é número de vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Lembra que no reino de Yahushua, no reino milenar, Isaías 65:20, diz que o jovem que morrer de 100 anos vai morrer jovem. Isso significa o quê? Que no reino milenar de Yahushua, a morte ainda vai estar atuando, mas só na vida de quem vai estar fora da cidade. Na vida de quem está dentro da cidade não tem mais mazela do pecado, não tem mais calor do sol quente, não tem mais clima extremo para quem está dentro da cidade. Quem está dentro da cidade não precisa mais da luz do sol, não precisa, mas quem está fora da cidade, eles vão ter o seu ciclo semanal ainda. Porque, segundo diz Ishaial 66, diz que de um Shabat a outro, toda a carne virá adorar a Yahweh. Toda a carne. Ou seja, quem está dentro da cidade, irmãos, vai ter corpo de carne? Não. Quem está dentro da cidade, o corpo é o corpo perfeito. É corpo celestial, não é corpo material. Então, se de um Shabat a outro toda a carne virá adorar, é aqueles que estão fora da cidade. Vão lá, vão adorar, vão entrar na cidade, vão adorar por um dia e depois eles têm que sair. E cada ano, todas as nações têm que subir para adorar Yahweh. Quando fala, observa que é toda a carne. Está entendendo, irmãos? No governo milenar de Yahushua, vai ter ainda corpo carnal. De quem? Quem vão ter esses corpos carnais? Aqueles que vão estar fora da cidade. Aqueles que vão estar nas trevas exteriores. E quem são que vão estar nas trevas exteriores? São os filhos do reino. Conforme fala em... Deixa eu ver aqui, se não me falha a memória, é Matitial. Matitial. Deixa eu ver se é 8:12. Matitial, conhecido como Mateus, irmãos. Matitial, que é conhecido também como Mateus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Deu para você perceber, irmão? Os filhos do reino? Então, se os filhos do reino vão ser lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, quem são esses filhos, irmãos? Servo de Yahweh. O servo, ele sendo inútil ou não, é servo de Yahweh. E Yahweh não aplica o mesmo castigo para os seus filhos, o mesmo castigo que ele aplica para o diabo e seus anjos. Ele não aplica, irmãos, para o diabo e seus anjos e também para os filhos do diabo. Ele não aplica o mesmo castigo. E ao repreende e castiga todos quantos amam. Então os que vão estar nas trevas exteriores vão estar pela parte do lado de fora da cidade. E no período de 1000 anos, aonde vai estar Satanás e os anjos dele? E os próprios filhos mesmo dele, de Satanás? Eles vão estar em outras trevas. Agora, não é numas trevas que existe perspectiva de alguma coisa. É umas trevas eternas, sem perspectiva de melhoria. Esses filhos que serão jogados nas trevas exteriores, depois de 1000 anos, o castigo deles vai ter terminado. Eles vão ter aprendido tudo que não aprenderam no tempo que eles tiveram, em várias camadas do tempo, em várias vezes que eles tiveram chance. No tempo que eles tiveram essa chance, eles não aprenderam. Mas dentro do governo milenar de Yahushua, eles vão aprender. Porque eles vão ver o porquê que eles estão por lá de fora da cidade. Eles vão saber que foi por causa da rebeldia deles. E o que eles perderam durante o ano milenar? Porque eles vão entrar na cidade uma vez em cada ano. E não vai dar para conhecer tudo da cidade ao entrar lá uma vez por ano. E dentro, irmãos,
Dentro da cidade, Ial é fantástico. Existe uma estrutura. Por que ele deixou a semente de Satanás passar pelo dilúvio? Por que ele deixou a semente de Satã passar pelo dilúvio? Porque a semente de Satã passou pelo dilúvio, irmãos. A semente de Satã vai passar também pelo governo milenar. Ela vai passar. Porque Ial, fazendo assim, ele vai provar que a semente de Satã não tinha salvação para ela. Não tinha como Ial salvar a semente de Satã. Porque são eternos rebeldes. E a semente de Satã vai passar no governo milenar. Vai passar, vai ter alguma semente de Satã. Porque segundo diz o Apocalipse, quando passar os 1000 anos, antes de Ial fazer nova todas as coisas, Satanás será solto por um pouco de tempo. E sairá a enganar as nações. A quem Satanás vai enganar? Vai enganar o joio que durante 1000 anos entrou e saiu da cidade e ficou com desejo de morar lá. Mas não podia morar lá. Mas queria morar na cidade. Então esse joio, quando Satanás for solto outra vez, esse joio vai aceitar o convite de Satã para atacar a cidade sagrada. E desce então fogo do céu e consome a todos eles. Mas consome de que forma? De que forma que consome a todos eles? Vai matar eles fisicamente e vai lançar eles espiritualmente nas trevas exteriores, aonde Satanás e a besta e o falso profeta passaram lá por 1000 anos. Entendeu, meus irmãos? Então a semente do diabo, ela vai passar até mesmo dentro do governo milenar de Alcha, porque Satanás vai ser solto por depois de 1000 anos e vai sair a enganar as nações. Vai enganar quem? Os filhos de Ial que aprenderam que é terrível se rebeliar contra eles? Não. Vai enganar o joio, que nessa ocasião eles não vão ter aceitado nem a marca da besta, mas que também não vão ter aceitado o nome de Ial e Alcha. Eles não vão aceitar nenhuma coisa e nem outra, eles vão estar neutros, esses filhos de Satã. E é preciso que eles passem, porque assim Ial vai mostrar que eles não tinham salvação, não tinha como Ial salvar eles, porque são sementes de Satanás. Entende, meus irmãos? E nesse período de 1000 anos, as escrituras vai estar para nós não, para eles que vão estar fora da cidade, limpa, sem o fermento de Babilônia, sem as tentações de Satanás e os anjos maus, porque as escrituras vai estar limpinha como tem que ser. E aí, e só então, Ial, depois de 1000 anos, faz nova todas as coisas. Só então ele arrebenta com o império da morte. Tragada foi a morte pela vitória. E 8 representa vitória, conquista nas escrituras. Entende? E Alcha é 7. Alcha é 7, irmãos. Ial é o vencedor. Na luta entre o grande conflito, entre o bem e o mal, quem é vencedor? Ial dos exércitos, Yahshua Mashiach. Então, o 8 representa a conquista, porque a vitória vem no 8º milênio. A conquista sobre a morte, sobre o império do engano, sobre o império da morte, vai acontecer no 8º milênio. Que Ial nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahshua o Mashiach, que assim seja.